Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com Olá, vocês? olá, Paulo, tudo bem? Oi, Rô. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Nós somos o Instituto Conexões Cognitivas. O nosso objetivo é praticar uma TC de alta qualidade, dividir com as pessoas que nos assistem, pessoas que nos acompanham no Instagram, no Facebook, enfim, né? Estamos oferecendo a oportunidade de você poder conhecer uma TC mais pura, uma TC de excelente qualidade. Então, acompanhem a gente semanalmente aqui no nosso programa. Toda semana a gente fala sobre um tema diferente. Somos pessoas com bastante tempo de experiência na área de terapia cognitivo-comportamental. Temos bastante vivência realmente. Então, fique conosco, tá bom? E compartilhe o vídeo com amigos, com familiares. E não esqueça de deixar seu like, ok? E hoje, no programa número 10, nós vamos falar sobre distorções cognitivas, também conhecido como erros cognitivos. O que são erros cognitivos ou distorções cognitivas? A gente aprende a pensar de uma determinada forma, a gente carrega essa forma de pensar pela nossa vida, a gente reage a essa maneira de pensar, só que não necessariamente o que a gente pensa é uma verdade absoluta. Então, eu vou dar um exemplo de erro cognitivo. Catastrofização é o erro mais típico, né? É o erro, inclusive, das pessoas que são ansiosas. Por quê? Porque esse erro de catastrofização significa que a gente pega um evento que vai acontecer em algum momento do futuro e a gente imagina o pior desfecho para ele. Só que não. Só que não necessariamente esse desfecho é verdadeiro. Por que que ele não é verdadeiro? Porque a gente desconhece como será esse desfecho. Pode ser que seja uma coisa realmente ruim, mas pode ser que nada aconteça também. Só que a gente sempre prevê que o pior vai acontecer. Mas então é isso, só para você conhecer o que é um erro cognitivo. Mas eu gostaria de perguntar para você, Rô, qual é a função de identificação do erro cognitivo na terapia cognitivo-comportamental? Para que serve a gente saber conhecer os erros cognitivos? Paulo, boa pergunta, né? Qual é o nosso papel como terapeuta? Ensinar os nossos clientes a identificar esses erros cognitivos, né? É muito importante, porque, como você disse, é um padrão de pensamento muito rígido, então ele é automático. Quando o nosso cliente está diante de uma situação onde ele se sente vulnerável, isso é muito rápido, vem à mente aquele padrão de pensamento, como, por exemplo, vamos pensar aqui no erro cognitivo tudo ou nada, ou como alguns também conhecem como 880, né? Uhum. E muitas vezes eu tenho até alguns clientes que falam, para mim ou é tudo ou é nada, né? Então eles já chegam falando. E isso é um erro de pensamento, é um erro cognitivo, que eles muitas vezes não percebem. É tão automático que eles conduzem a vida deles baseado nisso. Ou eu sou uma pessoa que faço as coisas bem feito, e aí isso tem valor, ou então eu não faço, porque se é para eu fazer mal feito, eu não faço. Então eles consideram muito os extremos, sendo que o intermediário, né, vamos pensar entre 8 e 80, tem outras possibilidades, não é tão valorizado assim. Então é muito importante nós ajudarmos, né, os nossos clientes a identificar esse padrão de pensamento para poder gerar, né, junto com eles ali, trabalhar essa flexibilidade, que vai facilitar muito mais o seu dia a dia. E o que você me diz sobre isso, Nilza? Na questão dos transtornos, por exemplo, de depressão, transtorno de ansiedade, como é que funciona esses erros cognitivos? Então, acompanhando a fala de vocês, um resuminho, porque quando nós temos, como Paulo disse, quando nós temos uma crença, e isso é formado desde a nossa infância, nós vamos formando, através desses padrões, uma avaliação sobre nós mesmos. Como é que nós nos colocamos no mundo? E muitas vezes
em algumas situações nós nos mostramos de uma forma mais deprimida, depreciativa, e outros ansiosos, preocupados com aquilo que vai acontecer. Como disse Paulo, para eles, para as pessoas que estão neste momento de vida, aquilo é a absoluta verdade. Então, quando nós identificamos com o nosso paciente, Rose, como você disse, não é? O paciente vem para o consultório com algum transtorno, mesmo de humor, ele vem com uma baixa capacidade de resolução de problemas. Ele não consegue ver saída. Então, quando ele aprende que isto que ele pensa, esta forma dele reagir diante do meio é equivocado, há uma tendência que lentamente ele ir se transformando, entendendo que esta forma de pensar não é realista, que a vida não é tudo ou nada, a vida não é esse catastrofismo que Paulo colocou, e que sim existem formas mais realistas e muito mais simples de viver uma situação do que quando nós colocamos um erro cognitivo. Então, quando o paciente consegue enxergar isto, a vida dele passa a ter um outro ritmo, uma forma muito mais saudável e compensadora de viver, não é? Verdade. E aí, Paulo? Muito interessante, muito interessante. Significa também, é um questionamento, né? Que quando a gente tem pensamentos, por exemplo, relacionados ao futuro, catastróficos, por exemplo, isso provavelmente vai acionar a minha ansiedade. Quando eu tenho padrões rígidos de pensamento em relação à expectativa das outras pessoas, né? Isso pode gerar uma depressão? Pode sim, não é? Por quê? Porque nós, através da expectativa, acho que essa palavra é muito mágica, através da expectativa que nós acreditamos que o outro tenha sobre nós, nós nos preparamos para essa demanda. Um erro cognitivo muito importante é a leitura mental. Então, quando eu imagino que sei o que o outro está pensando e eu acredito que ele tem uma expectativa a meu respeito de que, por exemplo, eu seja perfeita nas coisas que eu estou fazendo, isso gera um sofrimento muito grande. E é um erro cognitivo por dois motivos. Primeiro, porque ninguém é perfeito, então, legal, vale a pena errar, porque não dá para ser diferente. E segundo, pode ser que essa pessoa não esteja pensando absolutamente nada disso. É mais fácil ou perguntar ou questionar a nossa expectativa, o nosso pensamento de expectativa, né? Realmente Esse assunto é muito extenso, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode marcar uma nova conversa, né, no futuro sobre esse tema, para a gente até poder explicar um pouco mais cada um dos erros, né, de pensamento, né? Acho que seria interessante. Muito bom, então. Eu gostaria de pedir para a audiência, né, que deixe o like, é muito importante para a gente o seu like, para a gente avaliar se você está gostando do conteúdo e também para o YouTube saber da relevância do programa. Isso ajuda muito na divulgação. E também peço para que você compartilhe o vídeo com familiares, com amigos, com pessoas da área da saúde que você eventualmente conheça, tá bom? Então nós contamos com você e se lembre, semana que vem, né, na quarta-feira, um novo programa estará no ar. Nos acompanhe, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau.